Masechet Sukkah, a gente está no Daf Yud Aleph Amud Bet, a gente viu que aparece o seguinte na Mishnah. Na Mishnah foi dito se idla aleita gefen, se a pessoa fez os galhos de alguma árvore ou de uma videira, alguma coisa assim, subir na sucá e formar os rach da sucá, essa sucá está inválida porque os galhos estão presos, conectados na terra, e esse rach ele é passul. Porém, se a pessoa cortou, aparece na Mishnah, se a pessoa cortou os galhos, desconectou eles da terra, a sucá está kshirá. Discutiram Rav e Shmuel se é suficiente cortar, eu só preciso movimentar também os rach. De acordo com Shmuel, eu preciso cortar os galhos e movimentar eles, para que seja considerado como se agora eu estivesse colocando os har, para não ter o problema de Ta'aseh Vilom Na'asui, para não ter um problema de a açúcar ser feita por tabela, digamos assim, eu cortei os galhos e a açúcar virou ksherá, precisa que eu faça um ato físico de ir e mexer os galhos. De acordo com o Rav, não, só o ato de cortar os galhos é suficiente para ser chamado de ato, de ser chamado de taase, e açúcar está ksherá. Essa mesma discussão a gente encontra com relação ao tzitzit. A pessoa fez vários, em vez de cortar 4 fios de tzitziot, ele colocou um fio comprido, girado 4 vezes, e depois que ele amarrou, fez os nós, ele cortou o fio, de acordo com o Rav, esse tzitzit está kasher, porque cortar é chamado de ato, então mesmo que os nós já estão prontos, na hora que eu cortei, eu fiz o tzitzit. De acordo com o Shmuel, não, cortar não é nada, cortar não é grande coisa. Então isso que eu cortei os fios, se o tzitzit já estava pronto, eu não fiz ele, o tzitzit está inválido, certo? A mesma discussão aparece nessas duas situações. Meitivei, pergunta a Gemara, Tlan ve'achar kach pasak rashei chutim sheleem psulim. Aparece na Braita o seguinte, se alguém Tlan, ele produziu o tzitzit e depois cortou os fios, está passul. A gente vê que cortar os fios não cacheriza o tzitzit. A priori, isso daqui segue a opinião de Shmuel, que só cortar os fios não é suficiente. Veotane bem sukai, mais assim, mais ainda a gente encontra com relação a suká. Ta'aseh vilom na'asui. Temos uma obrigação de construir a sucá e não pegar uma sucá já construída, digamos assim. Ou seja, eu preciso colocar os har no momento em que a minha sucá está ksherá. Eu não posso colocar os har quando a sucá está psulá e depois, através de um ato secundário ou um ato lateral, kasherizar a minha sucá. Como, por exemplo, se eu construo a minha sucá embaixo da árvore, a sucá está lá, mas ela está inválida porque tem árvore em cima. E aí eu vou lá e depois corto a árvore, a minha sucá se torna kasher através de um ato lateral. Isso daqui não é válido, precisa ser um ato ativo. Colocar os har no momento em que está kasher. Mikan Amru, baseado nessa drachá de Ta'aseh Vilom Na'asui, aprenderam, se eu fiz algum tipo de planta subir na minha sucá e formar os har, Vesiker al-Gabam, e eu coloquei esses har e virou os har da minha sucá, psulá, a minha sucá está inválida. Eridamei. Agora pergunta a Gemara, como isso está se tratando? Certo? Em qual caso está se tratando que se eu coloquei os har formado dessas plantinhas, está inválido? E leima becheloquetatzar, se está se tratando que eu não cortei os galhos estão presos na terra, maiare meshum tasevelam nasui, tipo klei de mechubariminu. Então, a invalidez não vem por causa do din de tasevelam nasui, a invalidez da sucá vem porque os galhos estão conectados com a terra. E lá, então não. Então, a priori está se tratando que eu cortei os galhos, desconectei os galhos da terra. Vekatane psula, e está escrito que essa sucá está inválida, ou seja, está se tratando que eu cortei os galhos e mesmo assim a sucá está inválida. E mesmo assim a gente vê, mesmo que eu cortei os galhos, a sucá está inválida porque não é chamado que o corte dos galhos é um ato. Daqui a gente vê que cortar somente cortar os galhos não é suficiente. Vetilta de Rav, temos aqui uma pergunta para Rav. De acordo com Rav, cortar os galhos e cortar o fio do tzitzit é chamado asiá, é chamado que eu fiz. Então, a priori, se eu cortei os galhos ou cortei o fio do tzitzit, isso deveria kasherizar a minha sucá, e não como se ela estivesse inválida e se tornou válida de uma forma lateral. Então, como Rav vai explicar essas braitot? Amar lecharav, responde Rav, Achabemaskina de Shalfinho. Fala, Rav, aqui está tratando o seguinte caso: está tratando em que eu não cortei
os galhos da sucá. Eu só quebrei o galho da árvore, certo? Está tratando que eu meio que arranquei, eu não... Desculpa, só veracha aqui, mas a priori Rav explica que não está tratando que eu cortei, que é um ato sério, que realmente eu fui lá e cortei os galhos, está se tratando de que eu rasguei, puxei, foi algo mais leve, certo? Não foi completamente cortado. Se eu peguei uma tesoura, fui lá e cortei, aí é um negócio sério, realmente eu fiz um ato. Aqui está tratando que eu só puxei, e na hora que eu puxei, eu arranquei o galho do chão, certo? Por isso não tem SA. Que não é reconhecível, não é visível que eu fiz alguma coisa. Pode ser que o galho só cortou, aconteceu alguma coisa. Quando eu corto com uma tesoura, corto retinho, bonitinho, tá claro que eu fiz alguma coisa, mas se eu só puxei e arranquei, então não dá para saber se foi o vento que arrancou, se foi um animal que arrancou, não fica claro a minha SA. Por isso, nesse caso, a açúcar está inválida, mas se eu tivesse cortado, eu teria kasher. מכל מקום, pergunta a Gemara, Tlan ואחר כך פסק קשה לרב, קשה. Fala, olha, isso explica o caso da sucá, o caso dos rach da sucá, que se eu arranquei, tá bom, a sucá está inválida porque não tem aqui nenhuma asiá, mas logo antes foi trazido um caso do tzitzit também. O caso do tzitzit em que eu coloquei o tzitzit e depois cortei os fios, foi dito que o tzitzit continua passul, mesmo que lá eu cortei, não dá para arrancar o fio lá, eu cortei. E realmente isso daqui é uma pergunta para Rav. A priori para Rav, na hora que eu cortei os fios, o tzitzit deveria ter ficado kasher. Bom, pergunta é o seguinte, Leima Ketanai, vamos dizer que essa discussão entre Rav e Shmuel, se cortar alguma coisa é chamado de asiá, de fazer, é uma discussão entre os Tanaim. Porque a gente encontra também com relação a Arbat Aminim, que Arbat Aminim de Sukkot, eles têm que ser feitos de uma forma ksherá. Ou seja, na hora que eu monto eles, eles têm que estar ksherim. Eu não posso montar eles de uma forma inválida e depois de uma maneira lateral kasherizar eles. Então aparece o seguinte... Avar veliktan pasul, de ver Abishon ben Yotzadak, Hamim Machshirim. Aparece o seguinte, aparece que se eu preparei os arbat aminim e o meu hadas tinha frutinhas, o hadas ele tem umas frutinhas vermelhas que invalidam o hadas. Então discutiram o seguinte, Rabi Shimon ben Yotzadak e Chachamim, o que acontece se eu preparei os meus arbat aminim e o meu hadas estava inválido na hora que eu amarrei lá, que eu preparei, e depois eu kasherizei ele tirando as frutinhas. Então, nesse caso, qual é o din? Está kasher ou não está kasher? Rabi Shimon ben Yotzadak fala que esse lulav, esses arbat aminim está passul, porque na hora que eu amarrei, o hadas estava inválido, e na hora que eu tiro as frutinhas, que eu arranco as plantinhas, não fiz nada, arranquei essas frutinhas vermelhas, não fiz nada. Então, é taseh velom nasui. E Chachamim falam, não, arrancar as plantas é considerado asiá. Então, será que é a mesma discussão de Rav e Shmuel? Por quê? Svarua pensaram o seguinte, pode ser que, de acordo com todas as opiniões, tanto Rabi Shimon ben Yotzadak quanto Chachamim, o lulav tem que estar amarrado. Existe uma discussão se eu tenho que amarrar o lulav Hadas Aravá ou não precisa amarrar. Então, digamos, vamos supor que todo mundo concorda que precisa amarrar. E a gente aprende alachot de lulav das alachot de sukkah. Igual na sukkah tem mitzvah de taseh vilom nasui, de já fazê-lo de uma maneira kasher, já construir a sukkah de uma maneira kasher. Assim também o lulav, ele tem que ser construído, ele tem que ser montado, tem que ser amarrado já de forma kasher. Mailav, e aí, qual vai ser a discussão entre Rabi Shimon ben Yotzadak e Chachamim? Be'akam ele fez essa discussão. Dema demachshir savar amrinan gabei sukkah ksitatan zoyasiatan, vegabei lav nam amrinan lekitatan zoyasiatan. Quem falou que esses arbat aminim tá kasher quando eu amarrei eles e depois eu tirei as frutas? Ele fala com relação a sukkah, que cortar os galhos é chamado de asiá e cacheriza a minha sukkah, com a opinião de Rav, e consequentemente, com relação ao lulav também, ele souber essa ideia opina que sustenta que na hora que eu arranco as frutas é chamado de asiá. Então eu estou fazendo agora os meus arbat aminim. Então eu fiz um ato de cacherizá-lo, algo que é chamado um ato. O mandepassil. E quem validou os arbat aminim nesse caso em que eu amarrei e depois arranquei as frutas? Savar lo amrin agavei sukkah ksitatan zoyasiatan.
ele sustenta que com relação a suká, como a opinião de Shmuel, ele sustenta que cortar não é fazer, vegabei lav nami, também com relação ao lulav, lomrina likitatan zoesiatan, com relação ao lulav também, a gente não fala que arrancar as frutas é chamado de asiá, arrancar as frutas é tirar lateralmente alguma coisa que está invalidando o meu zarbat aminim, e aí eu tenho arbat aminim já kasher e amarrado, mas ele foi amarrado antes de virar kasher. Por isso, não é chamado que eu tenho maciá, ele está inválido. Então, talvez é a mesma discussão entre Rav e Shmuel. Fala que não necessariamente. De kulei alma é possível que todo mundo concorda, é possível que tanto Rabi Shimon ben Yotzadá quanto Chachamim dizem que cortar não é fazer. Só cortar não é fazer. Então, a opinião que falou que se eu arranco as frutas, o lulav está passul, o larbat aminim está passul, porque eu amarrei antes de cortar, então eu entendo, não tem nenhuma asiá. Eu fiz ele no momento em que ele estava passul, e só arrancar as frutinhas não é chamado de fazer, por isso ele foi feito de uma forma inválida, ele não se cacheriza. Aqui a discussão vai ser se a gente aprende lulav de suká. Será que do mesmo jeito que em suká tem mitzvah de taseh vilom nasui, de fazer a suká de uma maneira que cheirar, e assim também no lulav, ou não? Quem falou que o lulav está kasher nessa situação em que eu amarrei e depois arranquei as frutas, mesmo que essas frutas elas invalidam o adas e arrancar elas não é chamado de asiá, não tem problema. Porque no lulav não tem inyan de ser taseh vilom nasui. O mandepass, ele que invalidou, savar elfin lá suká. E quem invalidou, ele acredita que a gente sim aprende lulav de suká. Talvez essa é a discussão. Se em lulav tem taseh vilom nasui, ou se em lulav não tem taseh vilom nasui. Possivelmente essa é a discussão. Vei baiteima. Outra forma de entender a discussão entre Rabi Shimon ben Tzadok e Chachamim, porque quando eu tirei as plantinhas, de acordo com a opinião, o lulav está kasher, de acordo com a opinião, está passul. Isso irá lá no lulav tzarich heged, kuleam lo plige de afinam lo misukah. Se realmente todo mundo concordasse que o lulav eles têm que estar amarrado, que é obrigatório amarrar o lulav, o adas e aravá junto, então a gente concordaria que se aprende lulav de suká e tenta ser velominasui. E se eu amarrei antes de estar kasher, não tem como kasherizá-lo. Aqui a discussão é a seguinte: Marsavan tzarich heged, Marsavan en tzarich heged. Aqui a discussão é justamente essa, se precisa amarrar ou se não precisa amarrar. Quem falou que mesmo que eu arranque as frutinhas, o lulav continua inválido, ele sustenta que existe obrigação de amarrar. Então, quando eu amarrei e estava inválido, ele continua inválido, mesmo que eu arranquei as plantas, as frutinhas. E quem fala que o lulav está kasher quando arranca as frutas, ele souber que não precisa amarrar. Não é obrigatório amarrar. Se eu quero amarrar e deixar junto, legal, mas não é obrigatório. Então, na hora que eu juntei eles e amarrei, eu não fiz nada. Quando eu tiro as plantinhas, quando eu tiro as frutinhas, desculpa, quando eu tiro as frutas do adas que invalidam os arbat aminim, ele virou kasher naquele momento, porque não tem inyan, não precisava ter amarrado. Amarrar não é algo obrigatório. E por isso, daí surgiu a discussão. E não se o cortar as frutas é chamado de asiá ou não. A segunda opinião diz, Bihá não precisa asiá. Eu não preciso fazer ele kasher de alguma forma, porque não tem o que fazer, não tem que amarrar ele. Então, na hora que eu tirei as frutinhas, eu kasherizei o lulav sem problema. O Beplukta de Anaitanai, essa verdade, essa é a discussão. Se precisa amarrar ou não precisa amarrar, é uma discussão que a gente encontra em outro lugar. Detalhe, está na Braita, lulav, bem agud, bem agud, kasher. O lulav, tanto amarrado quanto não amarrado, está kasher. De acordo com o Hamim, tanto faz se eu amarrei os arbat aminim ou não amarrei, está kasher. Rabiuda mer, agud kasher, se não é agud pasul. E Rabiuda fala que não. Rabiuda fala que se eu amarrei, está kasher. Se eu não amarrei, o lulav está inválido. Mas tá de Rabiuda, qual o motivo de Rabiuda? Porque, de acordo com Rabiuda, essas três espécies, Lulav, Adas e Aravá, precisam ser amarrados juntos. Da onde ele aprendeu isso? E Alif lekicha lekicha me agudat ezov. Tem algo chamado agudat ezov, que era algo usado para purificar alguém que se impurificou para um morto, precisa jogar nele água e precisa juntar alguns tipos de ervas e plantinhas para jogar na pessoa água usando isso. Então lá está escrito que tem que amarrar, e ele aprende de lá que aqui também tem que. Certo? Rabi tem uma gzerá chamada a palavra lekiha, lekiha, com relação a agudat ezov. Igual lá tem que ser amarrado, assim também arbat aminim tem que ser amarrado. Ktivatam está escrito com relação a agudat ezov, ulkartem agudat ezov. Certo? E lá tem que ser uma agudá, tem que estar unificado.
O Ktivach, Ulkachtem Lachem Bayom Arishon. E com relação ao Arbat Aminim, está escrito Ulkachtem Lachem. Malealan Beagudá, Afkanami Beagudá. Igual com relação ao Ezov, está escrito Agudat Ezov, tem que ser unificado junto, amarrado. Assim também aqui tem que ser amarrado. Verabanan lekicham lekichá lo yarchin. Rabanan, eles não têm essa Gzerah Shavá. Para Rabanan, essa Gzerah Shavá não existe, então eles não aprenderam que o Arbat Aminim precisam ser amarrados. Pergunta Gemara. Se a gente tem duas opiniões, uma opinião que diz que é obrigatório amarrar, e uma opinião que diz que não precisa amarrar, que manas la detania, como quem segue a opinião que aparece na Braita, lulav mitzvah leogdo, vem logdo kasher. A Braita diz que o lulav tem uma mitzvah de amarrar eles, amarrar o lulav adas aravá, mas se não amarrou, tá kasher. Como quem vai essa opinião? Irabiuda kilogdo mai kasher. Se for de acordo com o Rabiuda, quando não amarrou, porque está kasher. Irabanana, mai mitzvah. Se é de acordo com o Rabanana, então qual é a mitzvah? Para Rabanana não tem mitzvah de amarrar. Certo? Para Rabanana, a priori, eles não têm fonte nenhuma para esse din de amarrar. Responde a Gemara, Leolam Rabanani, o Mishum Shenemar, Zeli Venveu, Itnei Lefanav Bemitzvot. Fala Gemara que essa braita segue a opinião de Rabanan. Realmente, de acordo com o Rabanan, não tem obrigação de amarrar, não tem mitzvah de amarrar. Mas ele fica mais bonito amarrado. Já que ele fica mais bonito amarrado, existe um inyan, existe uma mitzvah de amarrar ele. Como está escrito no Pasuk, Zé Eli Venveu, esse é meu Deus, eu vou embelezá-lo. O que é embelezar Deus? Você vai colocar uma maquiagem a Kadosh Baruch Hu? Com certeza não. Então, Zé Eli Venveu significa Etnae lefanav bemitzvot. Eu vou fazer as mitzvot de uma maneira bonita, vou cumprir mitzvot de uma maneira bonita, vou pegar um lulav bonito, um adas bonito, um tzitzit bonito, um tefilin bonito, e etc. E os arbat aminim, quando eles estão amarrados juntos, eles ficam mais bonitos. Daqui vem a fonte, a obrigação de amarrá-los juntos. Mas não porque tem uma obrigação, não porque se não amarrei está inválido, e sim para ficar mais bonito. Foi dito na Mishnah que o schach da sukkah, ele não pode ser algo que recebe tumá, certo? Se ele é alguma coisa que recebe tumá, ele está inválido. E tem que ser algo que nasce da terra, duas condições. Que nasce da terra e que não recebe tumá. Então, se eu peguei madeira e produzi disso um prato, esse prato recebe tumá. Então, mesmo que a madeira que nasceu da terra, está inválido. Minale mire, da onde eu sei que realmente, da onde eu sei essas duas condições? Que os schach tem que ser algo que nasce da terra e não recebe tumá. Amarish lakish, amarkafarish aqui está escrito no Pasuk, vede aleminaretz. Está escrito no Pasuk que o vapor sobe da terra e forma as nuvens. Igual o vapor que sobe da terra, a água, o vapor sobe da terra aqui no sentido é a água que evapora. Igual a água que evapora e forma as nuvens, é algo que sai da terra e não recebe impureza. Assim também açúcar, que vem em memória, Ananeia Kavod, vem lembrar das nuvens que cobriram a Israel na saída do Egito, tem que ser algo que sai da terra e que não recebe tumá. Essa explicação é boa de acordo com a opinião que a gente faz açúcar em lembrança a Ananeia Kavod. Mas de acordo com a opinião que a gente faz açúcar em memória a Sukkot que a Israel construíram na saída do Egito, então lá não eram nuvens. Você me trouxe o exemplo do vapor que sobe da terra como algo que sai da terra e não recebe tumá, então consequentemente o schach também tem que ser dessa forma. Isso é válido se o schach ele vem em lembrança, em memória as nuvens, as Ananeia Kavod. Mas se os schach em memória açúcar que Bnei Israel construíram na saída do Egito, lá para morar no deserto, então talvez as alachot são diferentes. Da onde você sabe que tem que ser algo que nasce da terra e não recebe tumá. Detalhe, onde a gente encontra essa discussão? Aparece essa discussão na Braita, que Basukot o Shavter Bnei Israel. A Israel tem que fazer Sukkot para lembrar que Basukot o Shavter Bnei Israel, que a Kadosh Baruch Hu colocou Bnei Israel em Sukkot. Então, uma opinião fala Ananeia Kavod, Yudi e Rabi Eliezer fala que essas Sukkot que aparecem no Pasuk são Ananeia Kavod. Rabi Akiva Omer, Sukkot Mamash Sulaim. Rabi Akiva fala que não, são Sukkot mesmo, construíram Sukkot no deserto. Então, essa opinião que falou, de onde eu sei que os Shach não pode receber Tumá, e ele tem que se nascer na terra, Anicha le Rabi Eliezer. Isso daqui é bom, de acordo com a opinião de Rabi Eliezer. É uma boa fonte para Rabi Eliezer, que falou que açúcar em memória é Ananeia Kavod. Ele Rabi Akiva, Maikar Lemeima, de acordo com Rabi Akiva, da onde foi tirado que açúcar tem que ser algo que nasce da terra e não recebe tumá.
que até Ravdimi, quando Ravdimi veio de Eretz Israel para Bavel, ele trouxe o seguinte nome de Rabi Yochanan, que era o rabino de Eretz Israel, que escreveu o Yerushalmi. Amar Rabi Yochanan era marcado, assim no Pasuk, Chag Sukkot Aseh Lecha. Certo? O Sukkot é chamado de Chag. Chag é o Korban Chagigah, é o animal que é trazido de Korban nas festas. Makish Sukkah Lechagigah. O Pasuk vem conectar a festa de Sukkot, os Chag, com Korban Chagigah. Ma Chagigah davar she'enu mekabel tumah vegidom naaretz, a Sukkah davar she'enu mekabel tumah vegidom naaretz. Igual Korban Chagigah é um animal que ele nasce da terra, quer dizer, ele se alimenta da terra. Ele vive da terra e ele não recebe tumá. Assim também a sucá tem que ser feito de algo que nasce da terra e não recebe tumá. E pergunta a Gemara da Fiut Beit Amud Aleph, pergunta a Gemara, mas se essa é a sua fonte, então... Desculpa. Se sua fonte é o Korban Hagigah, então eu poderia dizer, do mesmo jeito que Hagigah é animal, certo? O Korban Hagigah é um animal, assim também o schar tem que ser feito de um animal, e a gente não está acostumado a usar animais como schar. Então, a pior essa explicação caiu. Que até Ravin, quando Ravin veio de Eretz Israel para Bavel, ele trouxe outra fonte, em nome de Rabi Yochanan. Amar Rabi Yochanan, está escrito no Pasuk, Ve'aspecha migarnecha ou mikvecha. O Pasuk falou que você vai construir a sucá do quê? Dos restos do Goren e do Yekev, dos restos da colheita do trigo e da colheita da uva. Mipsolet Goren ve Yekev akatu medaber. Então o Pasuk fala, olha, você tem que pegar os restos da colheita do trigo, que são os feixes de trigo que sobraram lá, não o trigo em si, os restos, e o resto da colheita da uva, que são as plantinhas, os galhos. Então daqui a gente vê que eu tenho que usar coisas que nasceram da terra e não recebem tumá, as plantinhas da uva. Vem agora na tua veia que pergunta quem disse que não pode receber tumá? Talvez é a própria colheita e a própria uva. Talvez o pastor vem dizer que eu posso usar uvas, eu posso usar frutas, uvas ou trigo para produzir a minha açúcar. E frutas são coisas que sim recebem tumá. Então, quem disse que o Passuco veio me dizer para usar coisas que não recebem tumá, que são as folhas da uva, talvez é a uva em si. A marabizeira yekev tivkan, ve'efshar lesakech bo. Falou a bizeira, o Passuco não usou uvas, o Passuco usou yekev. Yekev é o vinho que sai da uva. E se está se tratando da uva em si, da fruta em si, então o Passuco estaria dizendo que eu posso fazer o meu shar com vinho. Agora, não dá para fazer o shar com vinho, obviamente. Como eu vou fazer o shar com vinho? O vinho é líquido, ele vai cair. Então, aparentemente, o Passuco não está falando do vinho, ele está falando das plantas que acompanham o vinho. Mativ la Rabino, a pergunta Rabino, vem mayan karusha bamishanir, sheu domeleguleit velá. Falou Rabino, qual o problema? Existe vinhos que dá para fazer deles shar. Qual vinho dá para fazer deles shar? Era um vinho muito grosso, que ele já era, não sei se era ressecado, não sei o que eles faziam exatamente, mas era um vinho que ele era carucha, igual o sangue fica coagulado, o vinho também, eles tinham um lugar aí, Shanir, que eles produziam um vinho que era sólido. Então, a priori, daria para fazer os char com isso. A marabizeira, a mil estava beiadan, falou a marabizeira, olha, para a marabizeira que apareceu em cima e falou, com certeza o Passuco está falando das plantas da uva e não da uva, porque o Passuco falou do vinho e não tem como fazer os char do vinho. Então, com certeza, a intenção do Passuco é falar, usar as plantas do vinho para fazer. Então, fala a bizeira, a mim estava beadana, a gente tinha a resposta, estava muito claro que o Passuco está falando das plantas e não do vinho em si, porque não dá para fazer shach do vinho. Veata Rabino, e aí veio o Rabino, a vexada bem larga, e estragou. Veio Rabino, mas estragou a nossa fonte era clara, e Rabino fez uma pergunta que realmente derrubou a nossa fonte. Então, volta a pergunta, de onde eu sei que os shach tem que ser feito das plantas da uva que não recebem tumá, e não posso usar a uva em si. Ravashi amar, migarnecha velo gorenatzmo, mikvecha velo yekevatzmo. Ravashi aprende da linguagem do Passuco. Está escrito, beospecha, migarnecha, o mikvecha. Você vai pegar do goren e do vinho, certo? E da uva. Está escrito para não pegar o goren e a uva, não é para pegar o trigo e a uva, é para pegar do trigo e da uva, ou seja, o que resta dele, o que sobra deles, que são coisas que não recebem tumá, como as plantinhas. Então aqui a gente vê a fonte para isso, que a nossa sucá tem que ser construída, os char tem que ser construído de algo que não recebe tumá e algo que nasce da terra, como as folhas da uva.
Rav Hizda Marmeach, Rav Hizda tem outra fonte para isso. Está escrito no Passuco, quando na época de Nehemiah e de Ezra, quando foram construir Sukkot, aparece no Passuco o seguinte: Seu Ahar, saiam para as montanhas, viu, quando eles foram construir Sukkah, falaram para eles: olha, vão para as montanhas agora e tragam a lei Zait, a lei Shemen, a lei Adas, a lei Tmarim, a lei Etzavot. Certo? Falaram para eles trazer um monte de plantas e todos os exemplos lá trazidos, usados para a construção da sucá, eram plantas que não recebem tumá, que nascem da terra e não recebem tumá. Ou seja, a gente encontra de Nehemiah que na hora que queriam construir a sucá, usaram justamente coisas que nascem da terra e não recebem tumá. Todos os exemplos, todas as opções lá trazidas lá para a construção dos har eram coisas que tinham essas duas condições. Daqui a gente vê que é assim que tem que fazer os carros. Pergunta a Gemara, de qualquer jeito, já que foi trazido o Passuk, pergunta a Gemara o seguinte: Aino Adas, Aino Etzavot. Está escrito a lei Adas, a lei Etzavot. Certo? A priori, Etzavot é Adas. Então, por que foi falado para eles trazerem plantas de Adas e plantas de Etzavot? Etzavot é Adas, é a mesma coisa. Amarav Hizda, o que Nehemiah lá falou para o povo fazer, Nehemiah e Ezra falaram para o povo é o seguinte: tragam Adas shotel asukah ve'etzavot lelulav. Tragam Adassim, mas o Adas, para ele estar kasher, como a gente vai ver nos últimos capítulos da nossa Masechet, o Adas, para ele estar kasher, ele precisa ter um formato específico, certo? Ele precisa ter três plantinhas saindo na mesma altura do galho e etc. Então, o que Ezra e Nehemiah falaram para o povo, falaram o seguinte: olha, tragam Adas Shoté. Adas Shoté é um Adas que não está bem formado, não é formado do jeito que é kasher para o Adas. Tragam esse Adas para Sukkah, para os Har, e o Adas que ele está como se deve, ele cresceu como se deve, Etzavot, que ele realmente tem as três plantinhas na mesma altura do galho, cobrindo todo o galho, esse tragam para Lulav. Então pediram realmente para trazer tanto Adas quanto Etzavot, mesmo que é a mesma coisa, pediram para trazer os que não estão bem, os que não cresceram direito para Sukkah e os que cresceram direito para Arbat Aminim. Zaku Baruch. Paramos por aqui.